Fala, meu povo, bem-vindos a mais um Conversa de Travesseiro com o Will. Estamos iniciando hoje nosso 92º episódio com o tema O Perigo de Ignorar os Sinais. E eu quero convidar você para sentar aqui do meu lado para que a gente possa dialogar sobre o tema de hoje. Vou começar perguntando mais uma vez, né? Como é que você está no dia de hoje? Estamos aí bem na reta final do nosso podcast, né? Que vamos até o 100º episódio. Eu tenho ficado bem reflexivo sobre isso. Tem propriamente quatro pessoas que eu gostaria muito de trazer aqui antes de encerrar, né, o nosso podcast. Espero conseguir, sabe? Duas pessoas já estiveram aqui, mas eu acho que acrescentaria muito nessa reta final. Eu vou fazer o convite para que eles voltem. E dois que querem muito estar aqui, a gente já falou algumas vezes, mas eu ainda não consegui trazer, eu espero conseguir trazer antes do encerramento para que a gente possa debater temas bem interessantes que tenham a ver com os nossos convidados, porque é o que eu busco sempre fazer quando recebo alguém aqui, né? Então, se você ainda não segue o canal, gostaria de pedir que seguisse o canal, curtisse, comentasse, compartilhasse para que a gente conseguisse alcançar mais pessoas. Espero que esse tema de hoje, esse episódio de hoje, seja uma jornada muito resiliente de autoconhecimento para você. Eu acho que quando a gente fala de sinais, sempre tem algum momento da nossa vida que a gente para e pensa, poxa, tudo estava muito claro para mim e eu não consegui perceber ou eu simplesmente ignorei. Então vou começar com uma pergunta: qual foi o sinal que você ignorou e mudou a sua vida? Eu vou começar apenas com uma pergunta, não vou aprofundar nessa pergunta, porque eu vou retomar ela lá no final. Fica refletindo aí um pouco, né? Qual foi o sinal que você ignorou e que esse sinal, de certa forma, marcou muito a sua vida, né? O que significa ignorar os sinais? Ignorar os sinais é quando você percebe algo à sua volta e você finge que não está acontecendo, ou finge que não aconteceu, ou finge que esses sinais não estão te dando algum indício do que está acontecendo, né? Porque nem tudo é dito, nem tudo é externalizado, mas algumas coisas a gente consegue perceber, inclusive pela nossa intuição, né? Eu acho que quanto mais a gente vai ficando mais maduro, mais a nossa intuição ela vai ficando aguçada, mais ela nos ajuda a perceber o nosso entorno, a nossa volta, as nossas relações, o que é que está acontecendo, o que é que não está acontecendo, porque esses sinais que a gente ignora muitas vezes são coisas que estão acontecendo e a gente finge que não está acontecendo, ou a gente ignora os sinais no lugar de acreditar que estão acontecendo, mas eles não estão acontecendo. É meio louco isso, né? Mas basicamente são isso. Os sinais eles estão claros, seja positivo ou seja negativo, e a gente finge que eles não estão ali. Porque as pessoas percebem os avisos, mas escolhem não agir. Então, muitas vezes a gente percebe esses sinais, percebe esses indícios nas nossas relações, no campo profissional, nas nossas relações de amizade, nas nossas relações familiares, a gente vai percebendo, sabe, esses sinais, mas a gente decide não agir, a gente deixa para lá, talvez eu resolva depois, não é algo que eu quero pensar agora, não é algo que eu ainda queira me preocupar. E isso é perigoso, porque às vezes esse sinalzinho, que é algo pequeno, pode vir a se tornar algo grande, uma bola de neve em nossa vida. Por isso que é importante a gente não só perceber, mas agir diante da percepção. Ou também, quando não perceber aquilo que a gente gostaria de estar percebendo, também não ignorar, entender que a realidade é aquela e que a gente vai precisar agir diante daquela realidade, né? É, e aí nós temos que existem diversos sinais, né? Um deles é um sinal emocional. Por exemplo, é, quando eu percebo que existe ou não existe um afeto dentro de mim, né? Uma emoção. Eu estou apaixonado, eu estou chateado, eu não gosto de determinada pessoa, porque esses sinais eles são tão amplos para a nossa vida, né? Às vezes a gente não simpatiza muito com alguém, isso já é um sinal. Tipo, minha energia não bateu com daquela pessoa, por que será? Né? Então, é um alerta, é a gente entender. Não que a gente vá imaginar, por exemplo, que a primeira impressão é a que fica, não necessariamente nesse lugar, mas às vezes é um indício
de que talvez aquela pessoa não seja tão boa assim. A nossa intuição, ela nos dá alguns alertas, né? A gente precisa estar atento ao que ela nos diz. E muitas vezes é porque a gente já sabe que aquela pessoa não foi muito correta, não agiu bem com outras pessoas que nós conhecemos. Claro que a gente também não vai julgar sem conhecer a pessoa, mas às vezes já é um indício também de que a pessoa talvez não seja tão do bem assim, né? E existe o bem e o mal, também tem muito isso, porque nós, como seres humanos, nós temos um pouco dos dois, né? Então, tem situações que a gente pode ser o vilão na história de alguém, tem situações que a gente pode ser a vítima, e lembrando que eu coloco vítima como sofrer a ação de algo, não como coitadinho, porque coitadinho ninguém é. E aí, essa é a complexidade da vida humana, porque ninguém é 100% bom e ninguém é 100% ruim. Então, a gente vai fazendo escolhas que sejam coerentes com aquilo que a gente acredita. E esses sinais, muitas vezes, eles nos dão uma direção para onde a gente deve caminhar ou para onde a gente não quer caminhar, porque a gente também precisa ser autor da nossa própria história. Então, eu vou direcionar minha vida no sentido que eu queira. Esse negócio deixa a vida me levar, me desculpe dizer, cara, mas no final das contas a vida não te leva para lugar nenhum. Ou você toma as rédeas e define em qual direção você quer seguir, o que é que você quer fazer ou não fazer, qual relação você quer se manter ou não se manter, ou simplesmente a vida vai ficando cada vez mais bagunçada, porque se você não toma as rédeas, toda hora o vento vai soprar para um lado diferente. Então você vai para onde, de certa forma, for conveniente, né? E vem sinais físicos e de saúde, o corpo tenta te avisar. Muitas vezes, principalmente eu levo isso muito para o campo, às vezes até mais profissional, né? A nossa exaustão, nosso cansaço excessivo, muitas vezes também sejam indícios, né, de que indícios físicos que a gente está se sobrecarregando. Cuidado com essa rotina, se cuida, sabe? E o corpo vai dando esses sinais como forma de alerta para que a gente não colapse. Porque se a gente ignora esses sinais, se a gente não se cuida o suficiente, não se alimenta bem, não dorme o suficiente, não pratica um exercício físico, não cuida do lado espiritual, que eu acho que também influencia nisso, vai chegar uma hora que o corpo não vai aguentar mais. Então, cuidados com as rotinas exaustivas, que quando o corpo começa a dar sinais é porque já está à beira de um colapso. Então, é se cuidar, né? É ficar atento aos sinais e agir, porque só perceber nunca vai ser suficiente para que você não chegue ao staff, né? Aquele ponto de, inclusive, poder parar no hospital. Sinais em relacionamentos, né? Esses sinais tanto vai ser positivo de alguém que quer estar com a gente, que deseja estar com a gente, que faz questão, como também muitas vezes é um sinal de que a relação não anda bem, de que não é uma relação saudável, que tem muito desrespeito, tem muita mentira, não tem reciprocidade, não tem troca. Então a gente precisa entender que esses sinais eles são positivos e são negativos. Vai de como eu vou agir diante dessa situação. A situação está ali posta diante de mim e eu vou tomar as minhas decisões a partir daquilo, porque em todo relacionamento não existe relacionamento perfeito, todo mundo sabe disso. Todo relacionamento vai ter dificuldades, todo relacionamento vai ter obstáculos. Entra uma coisinha aí chamada rotina, que a gente vai precisar quebrar de vez em quando, porque senão fica uma coisa monótona. E às vezes o relacionamento se desgasta por causa disso. Então a gente precisa estar atento a esses sinais e agir diante dele, seja de forma positiva, seja de forma negativa. Porque nem todo sinal quer dizer que é algo ruim, é um sinal às vezes positivo, confirmando que o relacionamento é recíproco, que o afeto está muito bom, que é um relacionamento saudável. Então, se eu tenho esses sinais também de que é algo bom, algo positivo, algo gostoso, é óbvio que eu posso manter tudo isso, né? Sinais na vida profissional e financeira, cuidado, né? Principalmente, a gente não tem aula de educação financeira e muitas vezes lidar com o financeiro é um grande desafio para o ser humano, principalmente como eu sou professor de matemática, para a galera que rejeita a matemática de uma forma absurda. A matemática ela é fundamental porque ela nos permite administrar bem as nossas finanças, as nossas economias, os nossos gastos, né? Então, saber coisas básicas da matemática, ela é fundamental para que eu também tenha uma
vida financeira saudável, né? Não adianta eu estar gastando mais do que eu recebo e aí vou estar sempre no apertado e sempre fazendo dívida em cima de dívidas. Por isso que é importante a gente também entender isso, né? E quando eu devo ou não permanecer naquela profissão, quando eu devo ou não mudar de emprego, às vezes o meu mal-estar em determinados ambientes, em determinada empresa, em determinado emprego, trabalho, é um sinal de que aquele lugar não é para mim, não me cabe, que nunca é tarde para a gente mudar de profissão. E eu sei que não é fácil, porque imagina você começar do zero, algo que você já construiu, algo que você já tem uma carreira sobre. Às vezes não precisa necessariamente mudar de área, mas se você sentir desejo, por que não? Enquanto a vida, a gente pode mudar a direção a qualquer momento, né? Se sentir desejo mudar de área, massa. Se não, mudar só de empresa é um caminho, mas que a gente também não fique acomodado quando a gente percebe esses sinais de que a gente está num lugar que a gente não gostaria de estar e ficar lá, porque é uma zona de conforto, porque tá bom assim, porque não sei o que lá. Eu vejo muitas pessoas, né, frustradas, adultos frustrados por conta disso, porque se mantém em lugares que não é para si, em lugares que não lhe cabem mais, em lugares que não te fazem mais feliz, que podem até ter feito feliz por um tempo, podem até ter feito sentido por um período, mas se não faz mais, os sinais estão claros, você já entendeu, já percebeu. A grande pergunta é: tá esperando o quê? Sabe? É refletir sobre isso. Talvez seja a hora de mudar. E se a gente não muda por vontade própria, muitas vezes a própria vida ela impõe algumas regras, chega e muda tudo e talvez você esteja despreparado. Então é muito melhor você entender tudo isso, esses sinais, se movimentar, porque a vida quer movimento, a vida quer mudança, a vida quer recomeços, e que a gente esteja aberto a tudo isso, e que não, em hipótese alguma, ignoremos os sinais. E aí vem aquela velha e boa pergunta, como sempre, né? Por que ignoramos os sinais? Então, existem tantos fatores, isso é tão relativo de pessoa para pessoa, porque tem gente que ignora por medo, tem gente que ignora por insegurança, tem gente que ignora porque é mais cômodo, é a zona de conforto, tem gente que ignora porque tem esperança de que aquilo vá mudar, tem gente que ignora por uma questão de pressão social, pressão familiar. Então, se você encara aquilo, se você diz que a realidade é aquela. Por exemplo, uma coisa que me veio na mente agora é essa questão da sexualidade para quem é LGBT, né? A gente vai tendo alguns indícios e muitas vezes a gente ignora. Ignora porque tem medo do julgamento, ignora porque tem medo da pressão social, pressão familiar, tem, assim, são tantas questões por trás de tudo isso. Eu compreendo que nem sempre tudo está tão ao nosso alcance, tão ao nosso controle, que seja tão fácil de administrar, né? Porque existem coisas que são apavorantes na vida da gente, enquanto ser humano, né? Eu penso que para mim foi muito essa questão da sexualidade, mas para tantas pessoas são tantas outras questões. E às vezes as pessoas percebem, mas fingem não perceber, e aí tem tantas coisas, né? Às vezes as pessoas simplesmente não estão prontas, cara. E é difícil você perceber os sinais, perceber que tá claro os indícios, que tá tudo ali diante de você, mas você não tá pronto para encarar aquela realidade. E tá tudo bem com isso também, sabe? Mas ter a consciência, ela é importante. Então eu consegui identificar essas questões, eu consegui identificar o mundo ao meu redor, né, as minhas relações, o meu campo profissional, tudo isso, seja por uma ótica positiva, seja por uma ótica negativa, mas que a gente consiga ter consciência de onde a gente está pisando, de por que a gente está agindo de determinadas formas. Isso eu compreendo muito hoje em dia porque eu faço terapia. Então, quando eu apresento algumas situações do meu passado, inclusive eu consigo entender por que eu agi de determinadas formas. Ter o lugar da consciência é um lugar de segurança, de força, sabe? E você saber por que você está agindo de determinadas formas. O preço de não agir é um preço muito alto, às vezes, sabe? Por conta das consequências da não ação.
Se eu me mantenho, por exemplo, em um relacionamento não saudável, eu ignoro os sinais, isso lá na frente vai ter um preço tão grande, porque você vai perceber que você perdeu tempo e que o tempo não volta. Foi vida. Você está perdendo vida num lugar que não te cabe, numa relação que não te cabe, num emprego que não te cabe, numa área que não te cabe. São tantas questões e eu acho que lidar com as consequências de tudo isso é um peso grande. Muitas vezes bate, inclusive, o arrependimento. Eu poderia ter feito diferente, eu poderia ter saído antes, eu poderia ter mudado, eu poderia ter escolhido outras coisas, eu poderia ter escolhido uma outra pessoa. Né? Eu vejo o relacionamento hoje muito no lugar da escolha, da construção. E como é bonito você ser escolhido, né? Você escolher o outro, as pessoas se escolherem. Então, são tantas questões que são fundamentais e que muitas vezes é o que direciona a nossa vida, seja por um caminho, seja por outro. Então, ter esse lugar de entender as nossas ações, entender os sinais e por que eu estou ignorando ou não, por que eu estou decidindo agir ou não, e ter que pagar o preço disso, porque a não ação também tem um preço. Se eu ajo, vou ter que pagar um preço pela minha ação. Se eu não ajo, eu também vou ter que pagar um preço pela minha inércia, sabe? Então, o que é que vale mais a pena? Qual preço eu estou disposto a pagar? E muitas vezes você percebe, né, esses sinais tarde demais. E quando você percebe tarde demais, o que é que eu faço, né? Às vezes não tem mais o que fazer. Você percebe quando a relação acabou, você percebe quando foi demitido, você percebe quando a pessoa foi embora, partiu da sua vida. São são tantas questões, sabe, quando você percebe já que foi tarde, que não dá mais para mudar aquela situação. E eu acho que não cabe mais, de certa forma, ficar no lugar da lamentação. Se não é mais possível mudar, é pensar daqui para frente o que é que eu ainda posso fazer. Eu posso consertar alguma coisa, seja do campo profissional, seja de uma relação, é possível restabelecer uma amizade, é possível restabelecer um relacionamento amoroso, é possível restabelecer uma relação com a família. São tantas questões. E se também não for possível, que você esteja em paz com isso. Nem tudo depende só da gente. Principalmente quando se trata de relação. Ninguém sustenta um relacionamento sozinho. Então, se tem coisas que não cabem exclusivamente a você, tá tudo bem. Esteja em paz com isso. Principalmente quando você tem consciência, sabe, de que você fez sua parte, de que você fez aquilo que estava ao seu alcance. E aí vem algumas questões que eu acho fundamental quando a gente fala sobre esse assunto especificamente de sinais, né, de ignorar os sinais. Como desenvolver a percepção dos sinais? Como é que eu faço para perceber esses sinais, para identificar esses sinais? Eu acho que o primeiro ponto de tudo é ter uma escuta da sua própria intuição. Eu acho que tem muitas coisas que a gente não tem consciência, mas que a nossa intuição consegue captar, e aí você precisa estar atento a isso. Quando a tua intuição está te dizendo algo, você para ouvir, você para analisar. Será que não é um sinal da vida, um sinal do universo, um sinal de Deus, sabe? Que colocou aquilo de alguma forma para que você pensasse sobre aquilo, pensasse sobre aquele assunto, pensasse sobre aquela relação, pensasse sobre aquela decisão. Então, muitas vezes é isso, é você escutar a sua própria intuição. Muitas vezes isso já vai te livrar de muitas coisas, sabe? Observar padrões de comportamento. Uma outra forma é essa, né? De perceber os sinais é perceber que você tem o hábito de agir sempre de determinada forma. Então, quando você percebe que você tem consciência sobre as suas ações, sobre o seu comportamento, sobre as suas escolhas, você consegue fazê-las de forma mais consciente, de forma mais autônoma, sabe? Eu tenho propriedade, eu estou escolhendo isso porque eu quero isso e dessa forma. Ou eu sei que eu costumo agir e escolher determinado caminho, não vou querer, porque eu sei que é um padrão que eu fico repetindo, fazendo sempre as mesmas escolhas, consequentemente, tendo sempre os mesmos resultados, né?
Então é importante você perceber quais são os seus padrões para que você utilize eles a seu favor. Quando agir com esse padrão for de forma algo positivo para você, tranquilo. Quando não for, não repeti-los. Fazer pausas para reflexão. Acho que a gente tem muito esse hábito de fazer isso, principalmente à noite, né? Quando deitamos para dormir, fazendo nossas orações, tudo mais. É importante você pensar seu dia, suas ações, sua semana, suas metas, seus sonhos. Então, você parar para fazer essas reflexões e pensar isso. O que é que está caminhando no sentido que eu quero? O que é que não está caminhando no sentido que eu quero? O que é que eu posso fazer diferente? Como é que eu posso agir em determinadas ações? Quais escolhas eu preciso fazer? Então, ter consciência sobre esses lugares faz muita diferença, é muito importante. Ouvir opiniões quando necessário. Então, sempre a gente vai ter nossa rede de apoio, utilizá-la ela a nosso favor. Quando eu precisar ouvir uma outra opinião, escutar alguém que eu tenha confiança, que seja meu amigo, familiar, ou seja lá, quem for da minha relação, mas que me passe segurança, me passe confiabilidade. Eu sei que vai me aconselhar para o meu bem, sabe? Que vai me acrescentar. Eu vou utilizar aquela opinião ao meu favor. E tomar as decisões de forma consciente, né? Ter coragem para mudar. Eu preciso saber por que eu estou agindo de determinada forma, porque eu estou escolhendo determinado caminho. Isso vai me ajudar bastante na minha trajetória, né? Ter coragem para mudar também é fundamental, o que não é fácil, tá? Principalmente quando são mudanças muito radicais, muito grandes, que verdadeiramente vão nos tirar da nossa zona de conforto. Mas ter essa coragem, sim. E às vezes a gente tem medo e vai com medo mesmo, sabe? Muitas vezes algumas escolhas que a gente faz não é pautado exclusivamente na coragem. Às vezes a gente está com medo, mas que o medo ele não nos impeça, não nos bloqueie, sabe? Que mesmo com medo a gente vá, quando a gente sentir que é a coisa certa a ser feita. E aí eu volto para aquela questão inicial, né, que foi a pergunta que eu abri o episódio de hoje. Qual sinal você ignorou que mudou a sua vida? Esse sinal foi positivo, foi bom para você ou foi negativo, né? Então tem alguns sinais que eu acho que foram muito marcantes na minha história, na minha trajetória. Tanto de eu ignorar os sinais que estavam me dados ali e que eu poderia ter agido, ter feito algo diferente, como também sinais que eu não percebi, sabe, que estavam dados também, mas que não ficaram claros para mim. E aí não tinha muitas vezes como eu agir diferente, porque para mim me, me, me aparecia ou me aparentava outra coisa, né? E sinais que muitas vezes, por questão de medo, de insegurança, de eh, tantas outras emoções, né, que eu acabei ignorando porque não estava pronto, ou porque não estava maduro o suficiente, ou porque talvez eu não tivesse a coragem o suficiente, a independência financeira suficiente para tomar determinadas decisões. Então, alguns sinais eles vão ser confirmação de que a gente está no lugar certo. E alguns sinais vão ser a confirmação também do oposto, de que a gente está no lugar errado, na relação errada. E como o padre Fábio de Mello fala muitas vezes, né? Como é difícil a gente ver a pessoa certa no lugar errado. Então, a pessoa certa na relação errada. Então, são tantas situações, tantos detalhes, né? Que a gente não ignore os sinais. Muito pelo contrário, que a gente utilize eles ao nosso favor. Seja positivamente, seja negativamente, para que a gente tome decisões de forma coerente, consciente, né, que nos leve para onde a gente deseja chegar e que a gente utilize ele para manter relações saudáveis, escolhas conscientes e saudáveis na nossa vida. Espero que esse episódio de hoje tenha feito sentido para você. Muito obrigado pela sua companhia mais uma vez. Abraços e até a próxima. E se você ainda não segue o canal, gostaria de pedir que seguisse o canal, curtisse, comentasse, compartilhasse para que a gente conseguisse alcançar outras pessoas. Boa semana.